Fala, grande Celuz! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei quando você vai ter que horário, vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Alessandro Azo, sou profissional de iluminação já há 22 anos e há mais ou menos uns 12 desenvolvo trabalhos, né, aqui na internet divulgando a iluminação cênica, a importância de se conhecê-la, né? Tecnicamente, ou seja, tá passando aqui um monte de informação para você que de repente aí está entrando agora na carreira, está conhecendo, e para você também que é profissional, né? Para você que é profissional também há muito tempo já na iluminação, né? Que me acompanha, você sabe que eu tenho diversos assuntos aqui que não são tocados em mais nenhum outro canal da internet. Então, o meu canal é um dos mais antigos, falando sobre iluminação cênica. E eu quero estar fazendo uma série de vídeos, né? Uma série, né? Uma trilogia, uma trilogia de vídeos. E eu vou falar quanto à questão de operador, técnico e a parte de iluminador. Eu quero estar trazendo essas três grandes funções aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais. Eu vejo, né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo diversos absurdos sendo falados a respeito de tudo isso. Um monte de coisa, um monte de informação desconexa. E isso me assusta um pouco, né? Porque a partir do momento que você é profissional, você tem que conhecer essas funções. Você tem que conhecer que existem leis, né? Das quais libera o nosso tipo de atividade, né, dentro do ramo. Então eu quero que você conheça o seguinte: existem leis, né, uma lei que ela foi feita em 78, que você pode ver pelo seu satélite, põe lá, né, põe lá a lei DRT. Se colocar como tirar DRT, né, busca o satélite, né, do seu estado, que eu não sei qual estado que você vai estar vendo esse vídeo, busca lá que vai estar toda a lei lá, e dentro da lei existe a nossa função. Para a nossa função, existem três funções que são habilitadas. Nós temos as funções técnicas e as funções de artista, né? A função técnica e a função artística. A função técnica, o que ela é? Operador e técnico. E a função de artista, né? Você é iluminador. São essas duas funções. Existe também uma função, que eu não vou estar falando dela aqui, que é o eletricista de espetáculo. Porque assim, na época, quando ela foi criada lá em 1978, né, muitos eletricistas eles acabam entrando para o teatro e sendo eletricista. Então por isso que então a partir daí, né, se trouxe a ideia de que o técnico, né, ele tem que trabalhar com eletricidade, não necessariamente, tá? Eu vou estar explicando um pouquinho aqui depois. E você tem que conhecer sim da eletricidade, mas não ser eletricista. São coisas distintas, porque na época em que essa lei foi criada, era muito comum você ter o eletricista dentro do teatro. Então, consequentemente, ele se tornou, né, o operador e o técnico. Né? E quem era geralmente o diretor, porque era uma época que o diretor fazia muita coisa, hoje em dia é bem separado tudo isso. Então, eu vou estar trazendo essas três funções aqui, né, em três vídeos distintos para não ficar muito longo, e convido você para estar assistindo essa trilogia. Bora iluminar o mundo, conhecer muito mais aí sobre essas funções. Bora lá! Grande Celuz, continuando agora nessa trilogia que eu estou lançando esses dias aqui. Essa é a segunda, né, segunda etapa, que eu falo que é tão importante quanto as outras, tá? Eu estou dividindo em três para ficar mais fácil, para não ficar um vídeo tão longo assim, porque eu gosto de falar. Eu gosto de falar, esse é um dos grandes diferenciais aqui desse canal, porque eu não tenho medo de passar informação, né? Eu não passo informação toda esmigalhada, como que fala, toda separada, ou então pouquinha coisa. Aqui você tem estudo profundo sobre a iluminação cênica e sem mimimi, né? Aqui eu já vou direto no assunto. Quem gosta de mim sabe que eu sou desse jeito, quem já viu também presencialmente sabe que eu sou tão honesto, até mais do que eu sou aqui. E é aquilo, né? Como eu estudei fora, né, do Brasil, então eu tenho certos estudos, né, que não se tem aqui ainda e que eu acredito que vai demorar. Pelo que eu conheço aqui dos profissionais que ensinam, vai demorar porque não é tão fácil de se mudar, né? Toda uma cultura. Então, enquanto eles não fazem, eu faço a minha parte, né? E a minha parte está trazendo com grande prazer essas informações aqui para você. Bom, como eu já disse aqui na introdução, né? Que a introdução está sendo igual para os 3 dias, daí você vai falar assim, mas está tudo igual. Eu falei, sim, ela está igual. Ela está igual, não tem nenhum problema quanto a isso, porque na verdade é uma introdução, como o próprio nome diz, é uma introdução para você entender, então ela tem que ser iguais para todas, só modifica ali depois de dois minutinhos, quase 3, que daí eu adentro, que é agora, né, eu estou falando esses acima de 3 minutos.
né? Então eu estou falando, né, se você está vendo agora nesse vídeo, eu estou falando através da nossa lei, né, a lei que rege os artistas e técnicos, né, aqui do Brasil, que é a Lei 6533/78, né, Lei 6533 de 78. Como a gente sabe, ela é uma lei, ela pode estar um pouco ultrapassada, mas mesmo assim, ela que nos assegura ainda de alguma maneira as nossas funções, né, a nossa profissão aqui no Brasil. Então eu acho importante estar trazendo isso, até porque esse período eu ouvi muita besteira, mas muita besteira mesmo, né, de pessoas que, não sei, que se dizem conhecedoras e, no entanto, são informações assim, erradas e assustadoras ao mesmo tempo, tá? Mas vamos lá direto para o assunto, porque hoje dentro do assunto técnico, né, quando a gente fala técnico, né, em iluminação, né, como o próprio nome diz, é técnico. Como que eu posso dizer? O técnico, ele é o que vai estar na linha de frente. O técnico, ele vai estar totalmente ligado ali no dia a dia, ele que vai montar, que vai desmontar, ele que vai ter que entender de certos procedimentos, no qual eu separei até aqui 5, né? São 5 procedimentos que o técnico vai ter que entender de tudo quanto é jeito. Tá? Um deles, assim, talvez... Bom, quando chegar ali eu falo, né? Eu falo assim que são 5 variantes que elas se interagem, né? São 5 formas, né? 5 propostas assim, que eu tenho para poder estar agregando, né, muito aqui para a questão de carreira, né, dentro da área técnica. E eu tenho amigos, conheço pessoas, conheço grandes profissionais que amam montagem. Eu curto pra caramba a montagem, eu gosto. Adoro montar, adoro pegar carro, puxar, adoro isso. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, né? Adoro afinar, tenho uma facilidade tremenda em ler mapa, enfim. E tudo isso que eu estou falando aqui esses dias, assim, são propostas que eu tenho de mim para você, tá? Isso aqui eu não peguei em lei, não peguei em nada, mesmo porque não existe uma organização disso aqui no Brasil, né? Existem tantos profissionais que estudam iluminação, mas acho que nunca estudaram isso, propriamente dito. A galera gosta mais de estudar a questão da iluminação, enfim, né, enfim, essa questão aqui de planejamentos aqui é um sistema extremamente interessante para que você possa entender. E o primeiro, né, eu falo assim que o primeiro grande conhecimento, né, que o técnico tem que ter, ele tem que saber o seguinte, que existem 4 etapas da iluminação, né, dentro do sistema de iluminação. Essas 4 etapas, elas são fundamentais para que você entenda, para que você entenda todo o processo. Então vamos dizer assim, que ela começa lá juntamente com o instrumento de iluminação, tá? Entenda o instrumento de iluminação, tudo aquilo que você vai montar. Então todo instrumento de iluminação que ele vai ter algum consumo, né, eu falo que é a etapa 1. A gente já tem uma segunda etapa, né, dentro dessas 4 etapas, né, desse processo, que é a parte de distribuição, que é o cabeamento. Seja ele em AC, seja ele em MX, seja ele em rede, seja ele Wi-Fi, seja lá o que for, ou seja, uma distribuição que você tem que pensar. Uma outra coisa importante também que já entra numa terceira etapa, que é a etapa de potência, é o AC. Como que você vai gerir todo esse sistema. Então, você tem que entender o quanto você tem para poder otimizar, juntamente com o tipo de cabo que você vai utilizar, o que você vai fazer para ligar tudo isso nesse AC, nessa etapa que eu falo assim, que é a etapa de potência mesmo, né? Juntamente com a de consumo, que é a primeira. E além de tudo isso, também tem uma quarta etapa que ela é tão importante quanto as outras, que é a etapa de controle, que é a etapa dos consoles. Então, hoje em dia, o técnico, né, ele tem que entender isso, né? O técnico da iluminação cênica moderna, que eu falo, ele tem que entender dessas 4 variantes aqui dentro do espaço, né? Que é a questão dos materiais que vão ser utilizados, né? O cabeamento para tudo isso, AC, que pode ser um rack dimmer, pode ser algum outro sistema que faça essa distribuição de AC, pode ser uma distribuição ali, sei lá, de DMX, né, splitters, tudo. Enfim, ele tem que saber que isso existe. E, claro, né, o controle, porque sem o console, software, você não vai conseguir fazer nada hoje em dia. Essas 4 etapas são muito importantes, tá? A segunda, né, a segunda fase que eu digo assim, que também é tão importante quanto a primeira e quanto as outras que virão, que hoje em dia nós temos que entender também um pouco de sistema em rede, tá? Eu vou ser muito sincero, eu sou bem fraco nessa questão de sistema de rede, mas isso não me impede de trabalhar, não me impede. Se você tiver esse conhecimento a mais, cara, você vai disparar futuramente aí, você pode ter certeza disso.
cada vez mais, né, os sistemas de rede estão chegando para a gente. Sistemas de rede, né, quando você faz uso de sistemas integrados, né? Você trabalhar com cabeamento óptico, você trabalhar com sistemas de wireless também, que eu acredito que daqui a um tempo ele vai dominar mais ainda, ele está ficando cada vez mais legal. Né? Apesar que muita gente não confia ainda, eu confio para coisas pequenas, tá? Para trabalhos pequenos. Trabalhos grandes eu nunca, confesso. Não, já peguei algum trabalho grande, mas enfim. Né? É interessante que você entenda como funciona esse sistema em rede. Né? Se você entender um pouquinho ali de TI, por exemplo, né? Muitas vezes você vai ter que resolver esses problemas, né? No console. Isso vai sobrar para o técnico. Porque muitas vezes eu sei que isso daí você pode falar assim, mas é o operador. Tá, o operador, mas se você é técnico, por que você não vai entender um pouquinho disso? Para que você ganhe pontos a mais. Entendeu? Então, você conhecer essas questões de entrada, saída, entender, né, o que é tudo isso é muito importante. Tá? É muito importante, ele não é obrigatório, mas se você conhecer isso, dito e feito, você pode ter certeza que nunca vai faltar trabalho para você, ainda mais agora com toda essa carga que está vindo de sistemas em redes, grandes shows, né, que a gente sabe que o Brasil tem e por aí vai. Né? A gente vai entrar agora, então tem mais um quarto passo. Né? Então, o primeiro eu falei das 4 etapas, né? Das 4 etapas que fazem a distribuição de todo o sistema, das 4 etapas do sistema de iluminação. Segundo, né, entender sobre sistemas em rede, protocolos e por aí vai. Terceiro, não também tão importante quanto os outros, é você ter conhecimentos técnicos para você conseguir ler uma planta de iluminação. Cara, quantos técnicos, né, que eu já recebi que não conseguem entender. É incrível isso, eu já me deparei com técnicos, né, em estar sem montagem que não conseguem ler, não entendem. Aquilo é complicado isso. Se você ter, né, isso daí a gente chama é uma leitura técnica, né, que ela vem da área do desenho industrial. Né? O desenho industrial faz muito isso, né? Que a partir dele surgiram os CADs. Né? O CAD não é somente aquele CAD para arquitetura. Tá? O CAD ele é um sistema, ele é um sistema de integração de desenho técnico. Estou tentando lembrar agora aqui o código, mas eu não lembro agora. Mas enfim, então ele vai te dar uma base para que você possa ter um desenho tanto, principalmente em 2D, né, que é a planta. Né? A planta geralmente ela é em 2D, então você geralmente tem os cortes, você tem que entender de corte, do que é, o que não é, como funciona, né? As coisas, as ligações, tem que entender de legenda. Então, se você entender isso, também já é um grande passo já que você tem como técnico. Porque daí quando a planta chega para você, que de repente já deve ter contactado ou não, isso depende muito do trabalho que for executar, às vezes a gente entra em contato antes ou não. Então a gente já tem que pegar aquilo, né? A gente já tem que pegar a planta, né, de iluminação, o mapa de iluminação, e já entender se o que você tem vai suprir as necessidades, se você vai ter que negociar alguma coisa, você já vai ter que entender ali, olha, sabe aquelas 4 etapas? Aquelas 4 etapas que eu falei primeiro lá, então você já consegue ver ali onde vai ficar, como você vai distribuir a rede e tudo aquilo, onde você vai pegar o AC e como que vai ser operado tudo aquilo. Olha que interessante isso, como já está ligando com as outras coisas, né, que eu acabei de falar. E se ele for um sistema, de repente, sei lá, um sistema em rede, todo integrado, aí mais ainda, olha, então veja como tudo que eu já falei para você já pode comportar dentro desse aspecto aqui, desse terceiro que eu estou falando, né, que é ter esse conhecimento de plantas, né, você ter a leitura técnica e entender, né, quando você pegar uma planta baixa ali e entender como que vai ser tudo aquilo dentro do seu espaço. Tá? Fica tudo muito mais simples e mais organizado. Indo para uma 4ª etapa também, que é tão importante quanto as outras, é entender um pouco de elétrica, pelo menos o básico de elétrica. A elétrica, você tem que saber o seguinte, você não vê a elétrica, você não vê a eletricidade, porém ela está ali a todo tempo. Então, você ter pelo menos a ideia para entender também dessa distribuição de AC. Quando você vai separar ali as energias, né, que você vai ali com os cabos, tudo, você tem que ter noção do que é um cabo PP, do que é um cabo 2,5, do que é um cabo 1,5. Você tem que entender um pouquinho também de normatizações, que existem normatizações, né, nós trabalhamos aqui no Brasil com pinos tripolar, que isso é diferente de outros países. Né? Aqui a gente trabalha com uma energia de 60 Hz, se eu não estiver enganado. Né? Então tem todas umas informações que é interessante você saber. Claro que se de repente você for fazer um trabalho que realmente precise de um engenheiro, né, engenheiro ou eletricista, você tem que estar junto ali. Se você não tiver essa formação, que eu sei que eu tenho muitos amigos, né, que trabalham na área técnica e tem a formação, excelente, mas se você não tem, toma muito cuidado, principalmente quando for mexer em quadro.
né? Principalmente quando você for, de repente, ali tirar a energia, sempre chama alguém do local, tenta ver se aquilo também não está ligado. Então tem uma série de questões que você tem que prestar muita atenção em elétrica. E você tendo o básico da elétrica e sabendo que a elétrica ela está presente, ela é invisível, está presente ali, então a cautela tem que ser muito maior. Certo? Então, a quarta dica que eu falo, né, é essa questão de elétrica. E a quinta, né, só para a gente entrar aqui já para terminar, para não se prolongar tanto, questão de segurança. Questão de segurança acho que está atrelado a tudo isso que nós já falamos. A questão de segurança ela é primordial para a gente. Tá? Usa uma luva, sabe, não custa nada hoje em dia. Hoje em dia você tem luvas aí muito baratas no mercado que você consegue trabalhar, né? Tudo bem, eu sei que a empresa tem que dar, mas assim, cara, tenha muito cuidado mesmo quando for lidar com a questão de segurança. Sabe, você está fazendo montagem, ainda bem que hoje em dia tem locais que estão exigindo capacetes, estão exigindo um monte de coisa, de regras, que até então não se tinha. Mas é muito importante que você tenha essa noção também de segurança. Não é frescura você ter que usar um capacete, não é frescura você ter que usar um talabarte juntamente com alguma coisa ali que te pendure quando você vai subir num grid, quando você vai subir numa escada. Aquilo lá não é frescura, é segurança para você. E a segurança, você tem que pensar o seguinte, você tem que ser egoísta em segurança. Primeiro você. Você tem que estar todo paramentado ali para poder trabalhar, para você poder ajudar o outro também, para que você passe toda essa noção de segurança também para ele. Porque a gente sabe, né? Eu já perdi amigos que levaram choque em grid e tudo, né? Que são situações assim bem chatas e tristes. É muito triste isso, é muito triste ver isso. E às vezes por uma coisa boba, né? Uma coisa assim que de repente era só desligar o AC, né? Eu já montei grids, por exemplo, que você põe, você vê que tem uma certa, você sente, né, que está vazando energia, né? O aterramento também que está ligado à questão da elétrica, né, que eu falei anteriormente, é muito importante também você entender isso. Porque muitas vezes vai sobrar para você como técnico ajudar nesse aterramento de todo esse sistema. E o aterramento ele vai fazer com que a descarga passe por lá, passa, né, passa em todo o processo que está montado e depois seja descarregado naquele local ali, né? Isso que é o aterramento. Isso é muito a grosso modo, né? Ele é bem complexo, ele não é uma coisa simples também. Mas isso só para você ter ideia, né, que está ligado também, né? Eu falo que a elétrica está sempre ligada à segurança. A gente fala de elétrica e não tem como deixar falar de segurança também, né? E aquilo, né? Acho que é segurança para tudo, né? Desde um equipamento que você ligue, desde um console, né? Eu já queimei várias lâmpadas, né? Porque lâmpada par, né? Quem é do período aí da lâmpada par, acho que já queimou uma lâmpada só para ter que contar aqui na história, né? Eu já queimei várias lâmpadas par que eram 110, eu achava que estava ligado a 110 e era 220. Então, hoje em dia, tem várias formas, né, da gente se precaver e ter cuidado com tudo isso, sabe? E a segurança, muitas vezes, ela começa com você. Tenha toda essa paramentação, não tenha vergonha. Muito pelo contrário, eu acho super legal, né, você usar toda aquela paramentação, aquilo, né? E chama a atenção. As pessoas olham para você e veem o quanto você lida com essa questão da segurança. Isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. E assim, de repente, se você tem medo, tá? Isso é um toque que eu sempre falo. Se você tem medo, de repente, de subir em grid, se você não se sente seguro, não suba. Não suba. Não suba. Eu tenho um certo receio para subir em grid, mas eu subo numa boa se precisar. Só que com toda a paramentação. Eu não sou daqueles que sobe sem estar paramentado de maneira alguma. Eu jamais faria isso, porque não, primeiro que não é da minha pessoa. Eu trabalho muito tempo, né, como eu trabalho muito tempo com iluminação, como técnico em diversos locais, sempre foi exigido de mim a questão de segurança. Então eu tenho uma cautela muito grande com isso. Então é sempre importante você lembrar também isso. Tá? Então, eu só revendo aqui os 5 passos. Né? Primeiro, a questão das 4 etapas no sistema de luz. Tá? 4 etapas, que é a etapa que a gente fala que é a etapa de consumo, que é do refletor, do instrumento de iluminação. Ele logo em seguida, dentro dessa primeira etapa, né, ele vai ter a etapa de distribuição, que aquilo lá vai ter para você, ou seja, para uma etapa que vai ter que ter um local ali que vai distribuir esses cabos, e vai ter uma etapa que vai controlar tudo isso. Tá? Segundo, né, entender um pouquinho também de sistema em rede. Né? Hoje em dia, cada vez mais as redes estão tomando conta. Né? Então, se você tiver um certo conhecimento, você já vai sair na frente ali de muita gente. Tá?
Em terceiro lugar, né, é tão importante quanto os outros, é a questão de você entender plantas, iluminação, ou seja, você ter a leitura técnica, né? Leitura e desenho técnico ajuda muito isso. É muito importante você entender isso, e você pegar uma planta de iluminação e saber. Se você conseguir entender, você vai conseguir fazer essas duas fases que já passaram aqui com o pé nas costas. Quarta, né, entender de elétrica também, nem que seja o básico de elétrica. Entender que a eletricidade existe, ela é um inimigo invisível e ela está ali, ela pode te matar, ela pode tirar a sua vida. Tá? Então você tem que entender pelo menos o básico da elétrica, para não entender o que é um cabo, entender o que é um cabo tripolar, entender um pouquinho de AC, você tem que entender, não adianta, não tem como fugir disso. Juntamente também o aterramento que está ligado à questão da eletricidade, que é muito importante. Tá? Em quinto, né, que foi esse último tópico que eu peguei, falar da questão da segurança. Né, que acho que a segurança ela vai abranger todos esses outros quatro aqui. Né? A segurança ela é extremamente importante, ela tem que estar presente no seu dia a dia, se paramenta, né, de tudo que for de segurança para você trabalhar com cautela para que não haja problema nenhum e nenhum ferimento para você. Beleza? Bom, então aqui hoje eu falei da questão técnica, né, que essa trilogia que eu estou trazendo aqui é realmente para te trazer informação de coisas que eu já passei, porque eu trabalho na prática e ensino isso também. Eu não sou. Eu não simplesmente assim, eu vou falar aqui. Não, o que eu estou falando aqui para você são coisas que eu faço no meu dia a dia. Acho que tirando o sistema de rede até que eu comentei aqui, que é algo que eu preciso melhorar um pouco mais o conhecimento, que eu não tenho, que isso é uma falha minha, mas não me impossibilita de trabalhar, mas eu sei que daqui a um tempo eu vou precisar entender disso de qualquer jeito. Vou precisar agregar mais informação além daquilo que eu tenho. Então o que eu estou trazendo aqui para você é uma experiência de vida que eu tenho, e que para mim é um prazer enorme estar dividindo com você nessa semana aqui especial, falando sobre essa trilogia aqui. Então hoje nós falamos sobre a questão técnica, né, sobre a questão do técnico, as impressões que eu tenho, o que eu acho, né, que deve ter nessas 5 questões aqui. Qualquer dúvida que tenha, você sabe, entre em contato comigo, vai ser um prazer estar conversando contigo. Né? Aproveita e deixa seu like, que isso é muito importante para o canal, isso é muito importante também para mim, para saber que essa informação ela chega para você de alguma maneira. Então, para mim é extremamente importante, né, que você deixe seu like, que você deixe seu comentário, se inscreva também no canal, tá? Se inscreva, que é muito importante. Ser Luz, gratidão por ter ficado por mais esse vídeo aqui. E claro, ainda não posso ir embora sem te convidar a... Bora iluminar o mundo!